Vamos lá, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor está na frente. O Senhor está fazendo a tua vontade. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é digno de ser louvado. Obrigada pela tua grandeza, pela tua magnitude nas nossas vidas. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Coloca a tua mão sobre nós. Ajuda em nossas dificuldades. Caia por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Em nome de Jesus. Tu és poderoso, tu és grande, tu és lindo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Faça a tua vontade no nosso meio, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa entender a tua palavra, a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas. Eu também estou ansiosa pela chegada desses livros, mãe. Então vamos lá, Zacarias, aqui vamos ver, o nome de Zacarias significa Javé lembra. É comum no Antigo Testamento, com quase 30 homens recebendo o mesmo nome. Então Zacarias é um nome bem comum. Ali, o título do livro é apropriado, pois as profecias nele contidas asseguram aos que voltaram do exílio que ainda era o povo da aliança de Deus. Zacarias é filho de Baraquias e neto de Ido. Nada se sabe sobre o pai de Zacarias, mas seu avô estava entre os sacerdotes e levitas que retornaram do exílio para a terra prometida. A identificação de Esdras a respeito de Zacarias como filho do seu avô indica provavelmente que o pai de Zacarias morreu antes de Ido, fazendo do profeta o sucessor do seu avô como líder da família. Alguns dizem que Zacarias nasceu durante o exílio e retornou para sua terra quando menino. Não há razões para se duvidar de que Zacarias é o autor do livro inteiro. Seu ministério profético prolongou-se e estendeu-se além do de Ageu. Ambos os profetas são citados em Esdras, mas um não menciona o outro. Então, eles estavam ali provavelmente na mesma época, né? As profecias dos primeiros 8 capítulos são claramente datadas. Vamos ver aqui. Contexto. Zacarias ministrava para os habitantes de Jerusalém após o retorno do exílio na Babilônia. Josué era o sumo sacerdote recém-nomeado e Zorobabel, o governador. A reconstrução do templo tinha recomeçado uma vez mais, como resultado do ministério profético de Ageu. O povo está começando a experimentar novamente as bênçãos da obediência. Zacarias incentivava o povo a viver em obediência como um pré-requisito necessário para que o gozo das bênçãos da aliança continuassem. Assim, a exortação ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. Então, é isso, né? O propósito dele era incentivar o povo aqui a obedecer a Deus, a permanecer fiel nos tempos de angústia. Aqui ele também incentivou o povo a reconstruir o templo e focou a atenção do povo nas promessas do Senhor para o futuro. Zacarias é um dos 2 maiores livros dos profetas menores. Por vezes, parece ser obscuro e difícil de ser compreendido. Zacarias é um exemplo da literatura apocalíptica, descrevendo a consumação da história com figuras de linguagem. Então, outros livros apocalípticos também são o Daniel, Apocalipse, e uma parte de Ezequiel.
temas, só para a gente finalizar aqui. Zacarias insistiu que a pureza do povo e da terra prometida deveria acompanhar a restauração do templo. 2 temas proeminentes são o rei sacerdote e o pastor. A mensagem de Zacarias é universal e grandiosa em seu escopo e descreve a vitória final de Deus como um fato realizado. Por Zacarias ser frequentemente citado no Novo Testamento, o livro é merecedor de um estudo especial e uma atenção meticulosa. Os escritores dos evangelhos citam Zacarias mais do que qualquer outro profeta menor, o que mostra a grande preocupação messiânica de Zacarias quando olhava para o futuro do povo de Deus. Então, bora lá começar? Capítulo 1 de Zacarias. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim eles nos fez. Então aqui nesses capítulos, nesses versículos, né, do capítulo 1, aqui do versículo 2 ao 6, o uso de vossos pais lembrava ao povo de que o exílio havia sido um juízo pelo pecado e os ligava ao passado. O verbo tornar é repetido diversas vezes nesses versículos, enfatizando o chamado ao arrependimento. A mesma mensagem dada aos pais pelos primeiros profetas não foi atendida. A comunidade que havia retornado experimentaria um juízo semelhante se falhasse em atender essa mensagem. Então aqui eles estão falando, Deus está falando para eles, né? Não siga o exemplo dos seus pais, porque os seus pais não escutaram a minha palavra, mas agem em obediência ao que eu estou falando, porque os seus pais, eles morreram e eles não voltam mais, mas eu sou o Senhor dos Exércitos. Olha aí, ele falando, né? Então se arrependam, obedeçam. Os seus pais, Allah, eles fizeram más obras, eles não ouviram, não atenderam. Aqui ainda pergunta, né? Onde estão eles? Então, aí ainda pergunta aqui, os profetas, acaso vivem para sempre? Então, ou seja, faça agora, viva o agora, o que passou, passou. Mesmo que você tenha tido um exemplo ali, uma palavra ali, a palavra do Senhor é para esse tempo.
Versículo 7. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então aqui, observando as visões de Zacarias, né, desse capítulo 1 até o capítulo 6, estava um anjo que falava com ele. Todas as visões, exceto a quarta, seguem o mesmo padrão literário. O profeta descreve o que vê, pede uma interpretação para o anjo e recebe uma explicação. Oi, meu amorzinho. Ele chega aqui todo sorridente, com a cara de sono. Com a cara de menino curtoso. É, menininho curtoso de minha vida? É? Fala oi. Oi. A cara dele. A cara dele, menino gostoso. O que você quer mexer aí? Então, meninas, todas as visões, exceto a quarta, seguem o mesmo padrão literário. O profeta descreve o que vê, pede uma interpretação para o anjo e recebe uma explicação. 5 das 8 visões foram acompanhadas por um oráculo profético que ampliava sua mensagem sobre pureza e liderança. Uma era baseada na outra e as 8 juntas tinham de ser vistas como um todo. Aí a vovó tá falando oi pra você. Fala oi, vovó. Tá dormindo ainda? Cara dele. Então, meninas, vamos continuar aqui no versículo 8, né? Tá tirando minha maquiagem. Bora lá. O homem, aqui ó, tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho que estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então aqui nesse versículo 8, o homem montado em cavalo vermelho, que estava parado entre as morteiras que havia num vale fundo, era provavelmente o anjo do Senhor, uma manifestação especial da presença de Javé no Antigo Testamento, considerada por alguns como uma pré-encarnação de Cristo. Junto com o homem estavam cavalos de diferentes cores. Então vamos lá, versículo 9. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? E respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles, e realmente em Apocalipse fala sobre isso, né? Então é um livro apocalíptico mesmo. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram, nós percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado? Faz já 70 anos. Então aqui, ter compaixão, que em hebraico significa racham, é um cognato do substantivo que significa ventre. Uma referência à ternura e compaixão de uma mãe demonstra a criança no seu ventre. Observe o contraste em relação ao zelo de Deus e sua ira. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, mas com grande indignação estou irado.
contra as nações que vivem confiantes. Tanto Israel quanto as nações sentiram a ira do Senhor, mas as respectivas relações deles com o Senhor se diferenciavam em qualidade. Então é muito importante a gente entender sobre isso, né? Aqui no versículo 13, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E aqui dos versículos 18 e 19, tem a segunda visão, né? Do 18 ao 21, na verdade. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O animal usa seus chifres para defender-se e para atacar o inimigo. Por essa razão, o chifre era símbolo de força e poder. Então, os 4 chifres poderiam ser as 4 potências mundiais mencionadas em Daniel. Ou as primeiras potências. Aqui poderia ser Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ou Assíria, Egito, Babilônia e Medo-Pérsia. Eles representavam a totalidade do poder mundial que estava tentando, sem êxito, frustrar os propósitos do Senhor. Vamos lá para o capítulo... Não, nós estamos lendo o 1 ainda, versículo 20. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, que vêm fazer estes? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para as espalhar. Então aqui o simbolismo dos ferreiros não é claro, apesar de poderem representar a potência, né, mundial aqui, que era a Pérsia, Grécia, Roma e o Messias. Uma vez que foram os destruidores dos primeiros impérios mundiais, ou poderiam representar as nações usadas por Deus para destruir os inimigos de Israel. Seja qual for o simbolismo, fica claro que todos os inimigos de Israel foram, enfim, derrotados. Então vamos ler aqui no capítulo 2, a terceira visão. Jerusalém é medida. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a esse homem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Bom dia. Ei. Bom dia. Vai lá falar oi pra ele. Vai lá falar oi. Cadê a Helena? Ei. Cadê
dormindo? Sim. Eu não acredito que a Helena tá dormindo até agora. Não. Não? Sim ou não? Vai lá ver, Helena. Não? Vai falar oi. Não. Tá. Então, aqui nesse versículo 1, Jerusalém não poderia ser medida porque estaria repleta de tão grande multidão que nenhum muro poderia contê-la. Então, aqui, vamos continuar. O versículo 5 fala aqui, sem muros, Jerusalém estaria indefesa. O Senhor mesmo seria um muro de fogo para protegê-la. E aqui, onde fala que no meio dela, sua glória, essas palavras de cuidado e presença protetora do Senhor lembram as colunas de nuvem e de fogo que acompanharam o povo de Deus durante a saída do Egito. Vamos ler então o versículo 6 até o 13. Israel exortado a voltar para Sião. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha que lindo, gente. Porque eis aí agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O versículo 6, apesar de a Babilônia estar a leste de Judá, a rota de viagem de Judá para a Babilônia foi feita pelo norte, para evitar o deserto. Logo dentro do contexto dessa profecia, a terra do norte era a Babilônia. Jeremias predisse que a invasão de Judá aconteceria pelo norte e que o povo voltaria do norte. Essa exortação estendeu-se aos muitos judeus que ainda não tinham retornado a Jerusalém. Então, era uma exortação para que eles se voltassem, né, para Deus. Bom dia, bom dia. Charlos Santos, Jorge, Linda, Cristiano Bolos, Laís Brito, Rafaela, Gabriel. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem mais está aqui. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Vamos ler então o capítulo 3 de Zacarias. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então aqui, vamos ler até o versículo 5. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes.
E disse eu: ponham-se um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, versículo 7: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre eles, que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escritura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então aqui no versículo 1 do capítulo 3 fala aqui, né, sobre Josué, que era o líder religioso da comunidade que havia retornado. Estava diante do anjo do Senhor como sumo sacerdote, intercedendo em favor do povo. E aqui, acusando Josué, estava Satanás, ou o adversário aqui, né, que fala. E essa visão aconteceu no conselho celestial e não no templo terreno. O Senhor estava restaurando o ofício do sumo sacerdote mediante essa visão. Então era algo que estava acontecendo no mundo espiritual e não no mundo físico. No versículo 2, por 2 vezes o Senhor repreende a Satanás aqui, né? Com base na aliança, pois Josué era um tição tirado do fogo. Esse provérbio envolve a ideia de ser salvo da destruição completa. Um remanescente foi salvo da fornalha de ferro do Egito. Dos versículos 4 ao 5, fala sobre as vestes sujas. Até amanhã. Fala sobre as vestes sujas de Josué. O que seriam essas vestes sujas, né? Manchadas como que por excremento humano, foram substituídas por finos trajes, simbolizando a retirada da iniquidade. Então, ali naquela visão espiritual que ele estava tendo, Josué estava vestido de roupas sujas mesmo, né? De excremento humano. E foi dado roupas limpas. Os sumos sacerdotes usavam um turbante especial como parte do traje oficial. Mas a palavra empregada aqui por Zacarias é diferente, de significado incerto, talvez implicado em equidade. Josué era reto diante de Deus, apesar das acusações de Satanás. Amém? E para a gente finalizar o capítulo 3, no versículo 8, os companheiros de Josué, os outros sacerdotes, serviram como um presságio, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou símbolo de que estava por vir. Este futuro sacerdote, ou seja, o meu servo, o renovo, seria o rei sacerdote que iria julgar e executar justiça, incorporar a retidão, reinar, levar as transgressões de outros, justificar a muitos e interceder a favor deles. Então aqui o Novo Testamento refere-se a Jesus Cristo como o mais esperado rei e sacerdote. Amém? E no 9, a pedra é interpretada de diversas maneiras, mas pode referir-se ao Messias. E no versículo 10 fala aqui, ó:
Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O que é isso? É uma imagem do Antigo Testamento para referir-se a um lugar de segurança e paz, onde não há medo. Então, é isso. Hoje nós vamos ler até o 6. Então, vamos passar já para o capítulo 4 aqui. A quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas. E 7 tubos, cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Esse era o candelabro do tabernáculo, né? Que era para ser cuidado por um sacerdote durante a noite até a manhã, servindo como luz contínua no tabernáculo escuro. O candelabro de Zacarias, também uma luz contínua, não exigia os serviços sacerdotais. O candelabro do tabernáculo tinha 7 lâmpadas. E aqui o de Zacarias também, né? Eles eram abastecidos com azeite de oliva, o qual era usado para consagração e unção como símbolo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, pessoas e coisas especialmente escolhidas eram ungidas com óleo, e no Novo Testamento, os escolhidos por Deus eram ungidos com o Espírito Santo. Então, esse candelabro com 7 lâmpadas significa o Espírito Santo. Tá bom? Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? E respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabaram para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Todo. É? Todo. Relógio? Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Versículo 12. Tornando a falar, lhe perguntei, que são esses 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes que é isso? E eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a sua terra. Todo. Parabéns, você quer colocar? Deixa eu colocar o relógio nele, gente. Você gosta de relógio? Sim. Que bonito. Todo. Lindo relógio. Quantas horas são? Todo. 0? Então, gente, finalizamos o capítulo 4 aqui, né? Oi, meu amor. Todo.
relógio. Mostra lá o relógio. Olha o tanto que ele é chique, gente. O relógio dele. Fala quantas horas aí pras meninas. Quantas horas são? Já são 8 horas. Bora, né? E aqui a mensagem da profecia é clara, né? Se o monte representar Jerusalém após a destruição ou a figura de oposição à reconstrução, todos os obstáculos serão removidos e o templo será terminado. Mãe. Todo. Isso, brinca com o relógio. Versículo 10. Alguns se desapontaram com o novo templo, que apesar de inacabado, carecia de esplendor do templo de Salomão. E os dois ungidos que falam aqui no versículo 14, o último versículo aqui do capítulo 4, fala sobre os dois ungidos, né? O que são esses dois ungidos? Eles eram os líderes civis e religiosos, Zorobabel e Josué. Zorobabel e Josué são as duas oliveiras, por meio de quem o Espírito Santo forneceu ao povo fiel a luz, a coragem necessária e a reconstrução do templo em relação ao mundo. E se tornou testemunha ou luz na presença de Deus entre eles. Vamos ler então o capítulo 5 e comentar. Amor, a mamãe tá fazendo aqui o vídeo, a live. Não tem como a mamãe falar com você. Vai lá pegar uma bananinha pra você? Amor. Vai lá pegar uma banana. Cuidado, viu? Então vamos lá, capítulo 5. Vamos ler ele completo e a gente comenta aqui um pouquinho. É muito estudo, né? É um estudo muito aprofundado aqui nesses capítulos de Zacarias, porque ele vem esmiuçando a visão que Zacarias teve, né? Todas essas visões aqui. Então, bora lá. A sexta visão, o rolo voante. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? E eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Que, meu amor? Vai lá brincar? Vai lá. Daqui a pouquinho a mamãe tá aí. Versículo 3. Ô, gente, ele não vai me deixar, não. Vai lá brincar, meu amor. Vai lá pegar. É, vai lá pegar. Você consegue, só pegar. Vai lá pegar, vai. Vai, papai, fica. Não, papai não vai brigar, não. Pode pegar. Papai não tá aí? Aí não tem como ele pegar pra você. Tá? Papai, Vai lá. Versículo 3. Vai dar certo. Então me disse, essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então essa visão aqui do rolo, né? O que era isso? Ele era um material de escrita em forma de cilindro, no qual eram feitas cópias dos livros da Bíblia nos tempos do Antigo Testamento. E nessa visão de Zacarias, um rolo grande, né, de 8 metros de comprimento por 4 metros de largura, é posicionado para o juízo.
Os dois pecados nomeados aqui, que fala furtar e jurar falsamente, representam a quebra de toda a lei. Amém? Então vamos aqui ler do versículo 5 ao 11, que é a 7ª visão, a mulher e o Efa. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê. Que é isso que sai? Eu perguntei: que é isso? Ele me respondeu: é um Efa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do Efa. Eis que foi... 8. Prosseguiu o anjo: isso é a impiedade, e a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali, o seu próprio lugar. Então aqui, a remoção do pecado aqui era o foco principal dessa visão. E dos versículos 7 e 8, os conceitos positivos e negativos são personificados por uma mulher. E essa metáfora não indica de forma alguma opressão ou degradação da mulher. Em Apocalipse, a metáfora noiva é utilizada para o corpo de Cristo, no qual tanto mulheres quanto homens estão incluídos. Semelhantemente, quando a metáfora de uma mulher como impiedade é utilizada, compreende-se que tanto as mulheres quanto os homens estão dividindo de igual modo a figura. Então não era só as mulheres, né, que estavam ali sendo mencionadas. É uma metáfora. E essa visão aqui finaliza no versículo 9 ao 11, fala sobre a cegonha, que é um pássaro grande e migratório, capaz de viajar longas distâncias. Assim, a impiedade foi levada para longe do lugar que Deus havia escolhido para si. Que foi, amor? Ixi. Quando ele acorda cedo, é tenso, né, meu amor? Você quer dormir mais? Dorme mais. E aqui, então, a impiedade foi levada para longe do lugar que Deus havia escolhido para si, para ser a terra de Sinar. E vamos então ler o último capítulo de hoje, que é o capítulo 6. Estamos vencendo. A 8ª visão, os 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíram dentro dos 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso? Oi, amor. Oi, mãe. Você acordou agora? Você tá muito dominhaca. Olha o jeito que acorda. Olha o jeito que acorda. Oi, mãe. Bom dia. Agora complicou um pouquinho, mas vamos terminar aqui. Mamãe tá terminando de ler, tá? Eu já vou lá. Liga a televisão lá pra vocês dois.
Vai lá que a Helena vai ligar a televisão. Mamãe. E aí, gente, vamos finalizar aqui, né? Vamos ler os 5. Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então aqui, onde fala sobre os carros e cavalos, do 1 ao 3, indicam exércitos e guerra, poder e juízo. Deus, o guerreiro divino, é frequentemente descrito como vindo de tal forma. Os carros dessa visão vieram dos simbólicos montes de bronze, uma vez que descreve que Deus habita em seus montes e que a entrada do templo, a morada terrena de Deus, foi feita de bronze. A imagem foi de cavalos vindo à terra da morada celestial. Então, o bronze é esse material aqui que dura muito, né? É forte. É um material nobre, né? E aqui simboliza que era Deus vindo nessa visão. Então aqui fala, né, que são os 4 ventos do céu que saem de onde estava operando o Senhor de toda a terra. No versículo, a gente ainda não leu, vamos ler aqui então a coroação de Josué, o renovo. Versículo 9, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudaí, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Oi! Peraí, gente, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Bora finalizar, gente. Então aqui
Aqui do versículo 9 ao 11, a coroa foi colocada na cabeça de Josué, indicando a união dos ofícios reais e sacerdotais. Vamos ler então o versículo 12, que fala assim: E disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então esse era o maior significado, né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroação do sacerdote não foi um restabelecimento do trono em Jerusalém, mas a promessa de um futuro rei sacerdote. Esse sacerdote coroado representa o renovo, que iria construir o templo do Senhor. Essa união dos ofícios de sacerdote e rei é distinta. Antes os ofícios eram mantidos separados. Como sacerdote, o rei sacerdote reconstruiria o templo. Como rei, ele reinaria em seu trono. Então, para a gente finalizar, vamos ler os 2 últimos versículos e falar um pouquinho sobre eles. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. E isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Então aqui, a coroa de Josué não ficaria em sua cabeça, mas seria colocada no templo como lembrança de todos que retornaram do exílio. Ela serviria como lembrança da promessa do rei sacerdote, chamado de o Renovo. O templo construído por Zorobabel era como a garantia para aquela promessa. Assim diz o Senhor: prometeu que o templo seria reconstruído e cumpriu sua promessa. O povo poderia ter certeza de que a promessa sobre o renovo seria cumprida dessa forma. Então aqui eles têm uma promessa, né, do renovo do Senhor. E da mesma forma, nós também temos essa promessa. Então, que nós possamos tomar posse dessa promessa. Hoje, na nossa aula, na nossa mentoria, Forjadas pelo Fogo, a gente falou sobre família. E uma das nossas alunas, ela é viúva. Então, é um assunto delicado quando a gente fala sobre o patriarca, sobre o pai, sobre o papel do pai, o papel da mãe, porque ela faz esses 2 papéis, né? E a gente fala que a família é um tripé, onde o homem, o esposo, o pai, ele é o patriarca e ele comanda a família. A esposa é auxiliadora e os filhos são o fruto desse relacionamento, é a união de realmente uma só carne. Os frutos são os filhos desse casamento, né? E o que eu falei para ela hoje é que Deus, ele faz essa função de patriarca na família dela, mesmo ela não tendo o homem ali, né? A figura do homem ali, mas ela tem sim a figura de um Pai eterno. E ele supre as nossas necessidades, principalmente dos órfãos e das viúvas. O Senhor, ele tem um zelo tão grande pelos órfãos e das viúvas que ele
Vocês veem aí, né? Vocês veem que Deus, ele estava castigando o povo no Antigo Testamento, porque o povo estava sendo soberbo e pensando só no seu próprio umbigo. Os líderes, os poderosos, os ricos, os sacerdotes não estavam pensando nos órfãos e nas viúvas. E a gente vê o zelo de Deus pelo seu povo. Então é realmente nos mostrando que Ele está no comando e Ele tem que estar na frente do nosso lar, né? No comando do nosso lar, da nossa vida, da nossa casa. E o nosso lar é o nosso reino. Então o que a gente vê aqui falando, o reino, não sei o que, fala que o reino, não sei lá o que. A nossa casa é o nosso reino. Você é a rainha do seu lar. Deus é o rei, né, na figura de pai, de sacerdote, e o homem também. Da mesma forma, ele tem esse papel, né? Então, senti vontade de compartilhar com vocês isso que nós estudamos hoje. Foi muito bom. As meninas entenderam ali o que elas precisavam fazer na sua individualidade, porque cada casa é uma casa, cada caso é um caso. Então vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por estar conosco. Obrigada por reinar em nós. Obrigada por cuidar de nós, por ser esse Pai zeloso e amoroso. Obrigada por uma palavra tão linda. E estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas. Então, até amanhã. Deus abençoe vocês. Até amanhã.